Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele não está simplesmente compondo uma carta doutrinária comum. Ele está, sob inspiração do Espírito Santo, levantando o véu sobre algo que permanecera encoberto por eras e gerações. Algo que os profetas anunciaram em sombras, que os anjos desejaram contemplar e que somente na plenitude dos tempos foi trazido à plena luz do dia. Paulo chama esse algo de mistério. E essa palavra, no vocabulário bíblico, não significa algo incompreensível ou irracional. Significa, antes, um segredo divino que só pode ser conhecido porque Deus decidiu revelá-lo. Já no versículo 9 do primeiro capítulo de Efésios, Paulo declara que Deus nos fez conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Repare na densidade teológica dessa frase. O mistério não é uma descoberta humana. Não é o resultado de especulação filosófica, de esforço religioso, de acumulação moral ou de elevação espiritual progressiva. É uma revelação, algo que Deus propôs em si mesmo, dentro do conselho eterno de sua própria vontade, e que agora, no tempo certo, decide comunicar aos seus. João Calvino, ao comentar esse texto com a precisão e profundidade que o caracterizam, chama a atenção imediata para o fato de que o termo mistério aqui não é decorativo. Calvino era um exegeta rigoroso, formado nas melhores letras humanistas do Renascimento, mas convertido à causa da Reforma com toda a força de seu intelecto e piedade. Para ele, quando Paulo usa a palavra mysterion, está fazendo uma afirmação cristológica e histórico-redentora de primeira grandeza. Há um propósito eterno de Deus que esteve velado, que foi progressivamente insinuado nas Escrituras do Antigo Testamento, mas que somente em Jesus Cristo e na pregação apostólica chegou à sua plena e definitiva revelação. Calvino observa que esse ocultamento não foi acidental. Não foi como se Deus tivesse se esquecido de revelar algo. Pelo contrário, o ocultamento fazia parte do próprio plano. Deus, em sua sabedoria soberana, administrou a revelação progressivamente, como um pai que gradualmente revela ao filho aquilo que ele ainda não tem maturidade para compreender. A história da redenção é, nesse sentido, uma pedagogia divina. A lei, o sacerdócio levítico, os sacrifícios, o tabernáculo, a realeza davídica, tudo isso eram sombras, prefigurações, apontamentos em direção a algo que ainda estava por vir. O próprio Paulo diz em Colossenses que esse mistério esteve oculto desde os séculos e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. O que estava oculto, portanto? Calvino identifica pelo menos 3 dimensões centrais desse mistério. A primeira é a inclusão dos gentios na herança da salvação, que não apenas Israel, mas todas as nações seriam coerdeiras do mesmo corpo, participantes da mesma promessa em Cristo Jesus. Isso era escandaloso para a mentalidade judaica do primeiro século. A segunda dimensão é o plano eterno de eleição, pelo qual Deus, antes de qualquer tempo, escolheu um povo para si em Cristo. Não com base em obras previstas, mas segundo o puro prazer de sua vontade. E a terceira dimensão, que abarca e fundamenta as demais, é a pessoa e obra de Jesus Cristo como o eixo em torno do qual toda a história da criação e da redenção gira. Calvino insiste que esse mistério não poderia ter sido descoberto pela razão humana. A mente caída do homem, por mais aguda que seja, não tem acesso ao conselho eterno de Deus. O filósofo pode especular sobre a natureza do divino. O moralista pode construir sistemas de virtude. O religioso pode elaborar rituais elaborados. Mas nenhum deles pode penetrar o véu do eterno propósito de Deus sem que Deus mesmo o rasgue. E foi exatamente isso que aconteceu em Cristo. O véu do templo que se rasgou no momento da crucificação não era apenas um símbolo de acesso ao Pai. Era o símbolo do próprio mistério sendo revelado. O que estava oculto foi exposto.
O que estava coberto foi descoberto. O segredo eterno de Deus foi proclamado publicamente na cruz e confirmado na ressurreição. Há algo profundamente humilhante e ao mesmo tempo glorioso nessa percepção. Humilhante porque retira do ser humano qualquer crédito pela descoberta da salvação. Ninguém chegou a Deus por sua própria perspicácia espiritual. Ninguém escalou os céus com o poder de sua devoção. O mistério não foi desvendado, foi revelado, e revelado por graça a pessoas que não o mereciam, em um tempo que Deus mesmo escolheu, por meios que Deus mesmo ordenou. Glorioso, porque o Deus que poderia ter guardado esse segredo para sempre, decidiu, em amor soberano, partilhá-lo com criaturas caídas e indignas translation, e não apenas partilhá-lo, mas fazê-las participantes vivas do seu conteúdo. Calvino encerra sua reflexão sobre esse ponto com uma nota de adoração que é característica de sua teologia. O conhecimento do mistério não deve inflar o intelecto, mas dobrar os joelhos. Quando compreendemos que Deus nos fez conhecer o que estava oculto desde a eternidade, a resposta adequada não é o orgulho acadêmico, não é a satisfação do teólogo que entendeu o sistema, é o espanto reverente diante de um Deus que fala, que revela, que se aproxima, que inclui pecadores no círculo íntimo de seus propósitos eternos. E é precisamente aqui que o estudo de Efésios 1 se torna não apenas teologia acadêmica, mas alimento para a alma. Porque o mistério revelado não é uma ideia abstrata, é uma pessoa, é Cristo, e conhecê-lo é a vida eterna. Se o primeiro tópico nos introduziu ao conceito de mistério e ao fato de que ele esteve oculto por séculos antes de ser revelado em Cristo, agora chegamos ao coração pulsante desse mistério, aquilo que Calvino considerava a doutrina mais sublime, mais temível e mais consoladora de toda a teologia cristã: a eleição eterna. E Paulo não poderia ser mais direto ao enunciá-la. Logo no versículo 4 de Efésios 1, ele escreve: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Essa frase, aparentemente simples, carrega um peso teológico que Calvino levou uma vida inteira explorando. Cada palavra foi escolhida pelo Espírito Santo com precisão cirúrgica, e cada palavra desafia frontalmente as tendências naturais da mente humana quando se trata de pensar sobre a salvação. Comecemos pelo verbo elegeu. Não previu que escolheríamos, não antecipou nossa fé, não preparou uma oferta que poderíamos aceitar ou rejeitar. O texto diz que Deus elegeu, um ato ativo, soberano, iniciado exclusivamente da parte de Deus, sem qualquer condição prévia no ser humano que o motivasse ou o determinasse. Calvino, ao comentar esse versículo, é absolutamente categórico. A eleição não é baseada em presciência de méritos futuros. Ela é o ato livre e soberano da vontade divina, movida unicamente pelo prazer de Deus em glorificar sua graça. Mas há algo ainda mais vertiginoso aqui. Paulo diz que essa eleição aconteceu antes da fundação do mundo, não antes do nascimento do eleito, não antes de sua conversão, não antes de sua fé, antes da fundação do mundo. Antes de que houvesse tempo, espaço, matéria, história, antes de Adão respirar o primeiro sopro de vida, antes de que houvesse qualquer ato humano, bom ou mau, que pudesse influenciar a decisão divina. No eterno presente de Deus, antes que qualquer criatura existisse, ele já tinha escrito nomes no livro da vida. Já tinha determinado quem seria seu. Já tinha fixado o número completo dos que seriam chamados, justificados e glorificados. Calvino medita longamente sobre a expressão antes da fundação do mundo e sublinha que ela foi colocada ali pelo apóstolo deliberadamente para fechar todas as portas ao orgulho humano. Se a eleição tivesse acontecido depois da criação,
O homem poderia dizer: Deus me viu e gostou do que viu. Se tivesse acontecido no momento da fé, o homem poderia dizer: Deus me escolheu porque eu criei primeiro. E se tivesse acontecido em resposta à devoção, o homem poderia dizer: eu me tornei elegível pela minha piedade. Mas Paulo elimina todas essas possibilidades com 4 palavras. Antes da fundação do mundo. Não havia mundo, não havia tempo, não havia você. E Deus já havia escolhido. Isso nos leva a uma questão que Calvino enfrentou com coragem ao longo de toda a sua vida e ministério. Por que Deus escolhe alguns e não outros? Essa é a pergunta que o adversário da doutrina da eleição sempre lança, esperando que ela derrube o sistema. E a resposta de Calvino, fiel ao texto bíblico, é que não há resposta que a mente humana possa alcançar além do que a própria Escritura revela. Paulo, em Romanos 9, ao tratar do mesmo tema, não oferece uma explicação filosófica. Ele oferece uma adoração. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Calvino segue o mesmo caminho. A eleição não é uma doutrina para ser explicada racionalmente. É uma realidade para ser recebida com tremor e gratidão. Mas Calvino também é cuidadoso em mostrar que a eleição, longe de ser uma doutrina fria e mecânica, é profundamente pastoral e consoladora. Imagine um crente atravessando uma noite escura da alma, dúvidas sobre sua fé, fraqueza espiritual, pecados que o assombram, sensação de abandono. Se a sua salvação dependesse da constância de sua fé, da intensidade de sua devoção, da qualidade de suas obras, ele estaria perdido. Mas se a fundação da sua salvação está no decreto eterno de Deus, fixado antes da fundação do mundo, então nenhuma tempestade existencial pode abalá-la. O crente não se mantém salvo pela força de sua vontade. Ele é mantido pela fidelidade daquele que o escolheu antes que ele existisse. Calvino também destaca que a eleição está sempre apresentada em Efésios 1 como uma eleição em Cristo, nos elegeu nele. Isso é fundamental. A eleição não é um decreto nu e abstrato, como se Deus simplesmente apontasse para indivíduos no vácuo da eternidade e dissesse: este sim, aquele não. A eleição tem um rosto, o rosto de Jesus Cristo. Cristo é, ao mesmo tempo, o fundamento da eleição, o meio pelo qual ela se realiza e o espelho no qual o crente pode contemplar sua própria eleição. Calvino diz explicitamente: se você quer saber se foi eleito, não suba aos céus para investigar os registros secretos de Deus. Olhe para Cristo. Está em Cristo, crê nele. É unido a ele pela fé? Então está no eleito, porque todo aquele que está em Cristo está no âmbito daquilo que foi determinado antes da fundação do mundo. Há também uma dimensão ética e santificadora da eleição que Calvino não deixa passar. Paulo diz que fomos eleitos para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. A eleição não é uma licença para o pecado, é uma convocação à santidade. Deus não nos elegeu porque somos santos, nos elegeu para que sejamos santos. A eleição é a causa da santidade, não o prêmio dela. Isso desfaz completamente a objeção de que a predestinação levaria ao antinomismo, a ideia de que, se já sou salvo por decreto, posso viver como quiser. Pelo contrário, diz Calvino, aquele que realmente compreende que foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível, tem o mais poderoso dos motivos para viver em obediência e gratidão. A eleição, portanto, é o fundamento do mistério revelado em Efésios 1. Ela nos diz que a salvação não começou no tempo, começou na eternidade. Não começou com o homem, começou com Deus. Não começou com a decisão humana, começou com o decreto divino.
Isso significa que ela também não pode terminar com a fragilidade humana. O que Deus começou antes da fundação do mundo, Ele consumará na glória eterna. A cadeia que Paulo descreve em Romanos 8, predestinados, chamados, justificados, glorificados, é uma corrente que nenhuma força do universo pode romper, porque cada elo foi forjado na eternidade pela mão do Deus que não muda e não falha. Calvino fecha sua meditação sobre esse tema com uma observação que deveria marcar todo estudante sério da palavra. A doutrina da eleição não nos foi dada para satisfazer nossa curiosidade teológica, nem para nos dar material de debate. Foi-nos dada para nos humilhar diante da graça de Deus, para nos libertar do terror da incerteza espiritual e para nos lançar com toda a força da nossa alma nos braços daquele que nos amou antes que o mundo existisse. Se o tópico anterior nos conduziu à sublime realidade da eleição eterna, agora precisamos aprofundar uma questão que está no centro de toda controvérsia teológica séria sobre esse tema. Qual é a causa da eleição? Por que Deus escolheu a quem escolheu? O que motivou o decreto eterno? Havia algo no eleito, alguma qualidade, alguma disposição, alguma fé prevista, algum mérito antecipado, que inclinou a vontade divina em seu favor? Ou a causa da eleição está exclusivamente em Deus mesmo, em sua vontade soberana e livre, sem qualquer condição exterior que a determine? Essa não é uma questão periférica, é a questão que divide águas na história da teologia cristã. E João Calvino, com a clareza e a coragem que o tornaram uma das vozes mais influentes da Reforma, responde sem hesitação: a única causa da eleição é a vontade soberana e misericordiosa de Deus, e nada mais. Paulo já havia preparado o terreno para essa resposta no próprio texto de Efésios 1. No versículo 5, ele escreve que Deus nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A expressão grega que está por trás de beneplácito de sua vontade é kata ten eudokian, tou telematos, autou, literalmente, segundo o bom prazer da sua vontade. Calvino detém-se longamente nessa expressão e extrai dela uma conclusão teológica decisiva. O critério da eleição não está fora de Deus, mas dentro de Deus. Não está nas criaturas, mas no Criador. Não está nos méritos humanos, mas no prazer divino. O que significa dizer que a eleição se dá segundo o bom prazer de sua vontade? Significa que Deus não deve satisfações a ninguém por sua escolha. Significa que não há uma escala de valores externa a Deus, pela qual ele avalia os candidatos à salvação e seleciona os mais qualificados. Significa que a vontade divina é, em última análise, sua própria causa. Ela não é movida por nada fora de si mesma, porque nada fora de Deus tem autoridade ou dignidade suficiente para mover a vontade do Eterno. Calvino chama isso de a liberdade absoluta de Deus e insiste que reconhecer essa liberdade não é uma ameaça à fé, mas seu fundamento mais seguro. Agora, é aqui que a doutrina enfrenta sua resistência mais intensa e mais emocional. O coração humano, mesmo o coração regenerado, resiste instintivamente à ideia de que não há nada em si mesmo que contribua para sua eleição. Há uma tendência profunda, radicada no orgulho da natureza caída, de querer ao menos uma fatia do crédito pela própria salvação. E essa tendência se veste de várias roupagens teológicas ao longo da história. Às vezes aparece como a doutrina da presciência condicional, a ideia de que Deus, ao olhar para o futuro, viu quem iria crer por livre arbítrio e, com base nessa fé prevista, elegeu essas pessoas. Outras vezes aparece como a doutrina do mérito condigno ou congruente da teologia medieval, que atribuía ao ser humano uma cooperação real com a graça divina no processo da justificação.
Em outras formas, aparece simplesmente como o senso comum religioso que diz: Deus ajuda quem se ajuda, e que, transposto para a soteriologia, se torna: Deus salva quem se decide. Calvino desmonta cada uma dessas posições com paciência e rigor. Contra a presciência condicional, ele argumenta que o próprio texto de Efésios 1 não diz que Deus nos elegeu porque previu nossa fé. Diz que nos elegeu para que fôssemos santos, o que significa que a fé e a santidade são consequências da eleição, não suas causas. A ordem lógica é clara. Primeiro, o decreto eterno de eleição. Depois, o chamado eficaz no tempo. Depois, a fé. Depois, a santificação. Inverter essa ordem é subverter o Evangelho. É colocar o efeito antes da causa e a criatura antes do Criador. Há ainda outro argumento que Calvino desenvolve com força a partir da doutrina do pecado original. Se o homem, em sua condição natural, está morto em trevas e delitos, como Paulo afirma no capítulo 2 de Efésios, logo após o capítulo 1, então não há nada em sua condição natural que possa inclinar Deus a escolhê-lo. Um cadáver não tem méritos. Uma vontade escravizada ao pecado não tem capacidade de se inclinar livremente para Deus antes de ser vivificada pela graça. Portanto, se a eleição fosse baseada em fé prevista, seria baseada em algo que o próprio eleito não poderia produzir sem a graça de Deus, o que significa, em última análise, que ainda estaria baseada na graça divina e não no mérito humano. Calvino vê essa circularidade como uma prova adicional de que a eleição é incondicional. Qualquer bem que o eleito venha a ter, incluindo a própria fé, é fruto da eleição, não sua causa. Mas Calvino vai além da argumentação exegética e adentra o território da glória de Deus, que era, para ele, o princípio organizador de toda a teologia. Se a eleição fosse baseada em algum mérito humano, ainda que mínimo, ainda que seja a simples decisão de aceitar o Evangelho, então a glória da salvação seria dividida entre Deus e o homem. Deus teria feito a sua parte, provendo Cristo, enviando o Espírito, pregando o Evangelho, mas o homem teria dado o passo decisivo. E, nesse caso, dois homens igualmente pecadores, igualmente expostos ao mesmo Evangelho, teriam destinos eternos diferentes simplesmente porque um tomou uma decisão melhor do que o outro. A diferença final entre o salvo e o perdido seria, em última análise, humana, e parte da glória da salvação pertenceria ao homem. Calvino considera isso uma blasfêmia sutil, mas real. Porque Paulo, ao concluir o hino de louvor de Efésios 1, declara que todo o propósito do plano eterno de Deus é o louvor da glória da sua graça, não o louvor da glória da decisão humana, não o louvor da liberdade do arbítrio, não o louvor da consistência espiritual dos eleitos, mas o louvor da glória da sua graça. Se a graça é de Deus, o louvor deve ser de Deus, integralmente, sem divisão. E isso só é possível se a causa da eleição for exclusivamente divina. Há nessa doutrina algo que inicialmente parece severo, mas que, quando devidamente compreendido, se revela como a mais doce das consolações. Pense bem, se você foi salvo porque tomou uma decisão melhor do que outros, sua segurança espiritual depende da constância de suas decisões. Se você foi salvo porque sua fé foi mais consistente, sua paz depende da manutenção dessa consistência. Se você contribuiu com algo para sua eleição, você pode também desfazê-la ao deixar de contribuir. Mas se a causa da eleição está exclusivamente na vontade soberana e imutável de Deus, na qual não há sombra de variação, então sua salvação é tão segura quanto o caráter de Deus. E o caráter de Deus não muda. Calvino fecha esse ponto com uma exortação que deveria ecoar nos corações de todos que estudam essa doutrina. A exclusão do mérito humano na eleição não é uma humilhação vazia, é uma libertação real.
É a libertação da angústia de nunca saber se você fez o suficiente, se sua fé foi genuína o bastante, se sua devoção foi intensa o bastante. Quando você compreende que a fundação da sua salvação é a vontade eterna de um Deus que não muda, você pode finalmente descansar. Não porque você é bom, mas porque Ele é bom. Não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. E essa fidelidade, enraizada no decreto eterno que antecede a fundação do mundo, é a rocha sobre a qual a alma regenerada repousa sem temor. Há uma expressão que pulsa como um coração no centro de Efésios 1, repetindo-se com uma insistência que não pode ser acidental. Paulo a usa pelo menos 11 vezes apenas no primeiro capítulo, em suas diversas formas. Em Cristo, nele, no amado, por meio dele, em quem. Essa repetição não é um recurso retórico vazio, é uma afirmação teológica estrutural. Tudo o que Deus fez, faz e fará em favor dos seus eleitos, Ele faz em Cristo e por meio de Cristo. Cristo não é apenas o agente da salvação. Ele é o espaço dentro do qual a salvação existe, o meio pelo qual ela é comunicada e o fundamento sobre o qual ela repousa eternamente. João Calvino compreendia isso com uma profundidade que poucos teólogos de qualquer época alcançaram. Para Calvino, a doutrina da união com Cristo, o que os teólogos chamam de unio com Cristo, não era uma entre várias doutrinas importantes. Era a doutrina que dava coerência a todas as outras. Era o canal pelo qual todas as bênçãos da eleição, da redenção, da adoção, da justificação e da glorificação fluem para o crente. Sem a união com Cristo, não há salvação. Não porque Cristo seja insuficiente, mas porque fora dele não existe o âmbito no qual as bênçãos eternas de Deus habitam. Comecemos pelo que Calvino chama de a dimensão eterna da união com Cristo. Quando Paulo diz em Efésios 1:4 que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, está dizendo que a eleição não foi um decreto genérico sobre indivíduos abstratos. Foi um decreto que situou os eleitos dentro de Cristo desde a eternidade. Isso significa que, do ponto de vista do conselho eterno de Deus, os eleitos nunca foram considerados fora de Cristo. Eles foram vistos, conhecidos e amados sempre nele e por causa dele. Cristo é, portanto, não apenas o meio da eleição. É o próprio locus da eleição, o lugar onde ela acontece e no qual ela subsiste. Calvino desenvolve isso com grande cuidado para evitar um erro que ele via como muito perigoso. A ideia de que o crente pode contemplar sua eleição diretamente, como se tivesse acesso imediato ao decreto eterno de Deus, sem passar por Cristo. Para Calvino, isso é uma ilusão espiritual, que leva ou ao desespero, quando o crente introspectivo não encontra em si mesmo evidências suficientes de eleição, ou a presunção, quando alguém conclui precipitadamente que é eleito com base em sentimentos ou experiências subjetivas. O único caminho seguro para a assurance, a certeza da salvação, é olhar para Cristo, porque é nele que a eleição existe, é nele que ela deve ser contemplada, e é pela fé nele que ela é apropriada. Mas a união com Cristo em Calvino não é apenas eterna e abstrata. Ela tem uma dimensão histórica e encarnacional que é igualmente decisiva. Quando o Filho Eterno de Deus assumiu carne humana no ventre de Maria, algo de importância cósmica aconteceu. O mediador entre Deus e os homens entrou na história. E ao entrar na história, ele não apenas representou os eleitos diante de Deus, ele os incorporou em si mesmo. A vida que Cristo viveu, viveu como representante federal de seu povo. A obediência que prestou ao Pai, prestou em nome dos seus. A morte que morreu, morreu como substituto daqueles que, unidos a Ele, morrem nele e com Ele. A ressurreição que experimentou, experimenta como primícias daqueles que, unidos a Ele, ressuscitarão também.
Calvino vê nessa dimensão histórica da união com Cristo a resposta para uma das perguntas mais profundas da soteriologia. Como é que a justiça de Cristo se torna a justiça do pecador? A resposta não é meramente jurídica, embora tenha uma dimensão forense real e indispensável. A resposta é que o crente está genuinamente unido a Cristo, de tal modo que o que é de Cristo se torna do crente e o que é do crente se torna de Cristo. É o que Calvino chama de a admirável troca, admirabile commercium. Cristo toma sobre si a culpa, a condenação e a morte do pecador. O pecador recebe a justiça, a aceitação e a vida de Cristo. Não é uma transação meramente contábil, é uma fusão real, operada pelo Espírito Santo entre o crente e seu Salvador. E aqui chegamos à dimensão pneumatológica da união com Cristo, que Calvino trata com especial cuidado. A união com Cristo não é uma realidade apenas objetiva, existente no decreto eterno e na história da redenção. Ela precisa ser aplicada subjetivamente a cada eleito no tempo, e isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito que une o crente a Cristo pela fé. É ele que torna real e experiencial aquilo que é verdadeiro objetivamente. Calvino usa uma imagem memorável. Cristo é como o sol, cheio de luz e calor. O Espírito Santo é como os raios que transmitem essa luz e esse calor até nós. Sem o Espírito, Cristo permanece distante, um Salvador histórico, um modelo moral, uma figura admirável, mas não o nosso Senhor vivo e presente no qual habitamos e que habita em nós. Essa distinção é crucial para entender por que Calvino rejeitava tanto o catolicismo romano de seu tempo, quanto os entusiastas espiritualistas que proliferavam na reforma radical. Os primeiros, dizia ele, substituíam a união direta com Cristo pela mediação institucional da Igreja e dos sacramentos como canais mecânicos de graça. Os segundos, ao contrário, buscavam uma experiência do Espírito desconectada de Cristo e de sua palavra. Calvino insistia que o Espírito e a Palavra estão sempre unidos. O Espírito nunca opera fora de Cristo e Cristo nunca é encontrado fora de sua Palavra. A união com Cristo é sempre mediada pela Palavra e pelo Espírito simultaneamente. Há também em Calvino uma dimensão eclesiológica da união com Cristo que merece atenção. Se todos os eleitos estão em Cristo, então todos os eleitos estão unidos entre si nele. A igreja não é uma associação voluntária de indivíduos que decidiram seguir o mesmo líder religioso. É o corpo de Cristo, a comunidade daqueles que partilham a mesma união com a mesma cabeça. Calvino via com profunda seriedade a natureza orgânica dessa realidade. Estar em Cristo é estar em seu corpo, e estar em seu corpo é estar em comunhão real com todos os outros membros. O individualismo espiritual, a ideia de que se pode ter Cristo sem a Igreja, era para Calvino uma contradição nos próprios termos. Quem tem Cristo como cabeça não pode desprezar o corpo ao qual essa cabeça está unida. Por fim, Calvino aponta para a dimensão escatológica da união com Cristo, a que aponta para o futuro. Paulo diz em Efésios 1 que em Cristo seremos herança de Deus, que fomos selados nele com o Espírito como penhor da herança futura. A união com Cristo não termina com a morte. Ela é o fundamento da ressurreição e da glória eterna. Porque estamos unidos àquele que venceu a morte. A morte não tem a última palavra sobre os que estão nele. Porque estamos unidos àquele que está assentado à direita do Pai, nossa destinação final é participar dessa glória, não como observadores externos, mas como co-herdeiros, como membros do corpo cuja cabeça já reina nos céus. Calvino contempla tudo isso e conclui com uma afirmação que resume sua teologia inteira. Cristo não nos dá coisas, Cristo se dá a si mesmo. E ao dar-se a si mesmo, nos dá tudo o que está nele: eleição,
redenção, adoção, justificação, santificação, glorificação. Todas as bênçãos espirituais de Efésios 1 existem em Cristo, estão em Cristo e chegam até nós somente porque estamos em Cristo. Fora dele, não há nenhuma bênção, nenhuma eleição, nenhuma esperança. Dentro dele, não há nenhuma carência, nenhuma condenação, nenhum abandono. É por isso que a expressão em Cristo não é apenas uma fórmula paulina. É a descrição da mais profunda realidade espiritual que um ser humano pode experimentar. E é essa realidade que o mistério revelado em Efésios 1 coloca diante de nós com toda a sua glória incomparável. Há momentos na leitura de Efésios 1 em que a grandeza do que Paulo está dizendo simplesmente nos detém. Somos forçados a parar, reler e ficar diante do texto em silêncio reverente, tentando processar a magnitude do que está sendo revelado. Um desses momentos acontece no versículo 5, quando Paulo declara que Deus nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A palavra que nos deve prender aqui não é apenas predestinou, é adoção de filhos. Porque essa palavra muda tudo. Ela não descreve apenas uma mudança de status jurídico. Ela descreve uma transformação de identidade, uma redefinição radical de quem somos e de qual é o nosso lugar no universo. João Calvino, ao meditar sobre essa expressão, é tomado por um entusiasmo que raramente aparece em sua escrita habitualmente precisa e controlada. E não é difícil entender por quê. A adoção filial é, para Calvino, a síntese prática de tudo o que a eleição significa na vida concreta do crente. Se a eleição é o decreto eterno, a adoção é o conteúdo desse decreto traduzido em linguagem relacional. Deus não nos escolheu apenas para nos salvar do inferno, nos escolheu para nos fazer filhos, não servos, não súditos, não admiradores à distância, filhos. Para compreender o peso dessa afirmação, é necessário entender o contexto cultural no qual Paulo estava escrevendo. No mundo greco-romano do primeiro século, a adoção era um instituto legal de grande significância. Quando um pai romano adotava um filho, esse filho deixava completamente sua família de origem, com todas as suas dívidas, obrigações e identidades, e entrava integralmente na nova família. Ele assumia o nome do pai adotivo, herdava seus bens, tinha direito à sua proteção e passava a ser tratado em todos os aspectos legais e sociais como filho natural. A adoção era uma mudança total e irreversível de identidade e pertencimento. Paulo usa esse contexto cultural para comunicar algo de proporções eternas. Quando Deus nos adota como filhos em Cristo, não é uma adoção parcial, provisória ou condicional. É uma transferência completa e eterna de identidade. Saímos da família de Adão, com toda a sua herança de culpa, morte e condenação, e entramos na família de Deus. Deixamos de ser filhos da ira, como Paulo dirá no capítulo 2, e nos tornamos filhos do Pai eterno. E isso não é uma metáfora piedosa. É uma realidade ontológica que o Espírito Santo confirma no fundo da consciência do crente, como Paulo descreve em Romanos 8. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E Calvino insiste que a adoção filial deve ser compreendida sempre em relação a Cristo. E aqui ele retoma o tema do tópico anterior com nova profundidade. Nós não somos filhos de Deus da mesma maneira que Cristo é filho de Deus. Cristo é o Filho eterno, gerado da essência do Pai desde antes de todos os séculos, o que os teólogos chamam de filiação eterna por geração. Nós somos filhos por adoção, uma filiação que não é natural, mas graciosa, conferida a nós por pura misericórdia, mediada por Cristo e operada pelo Espírito. Mas, e este é o ponto sublime, embora nossa filiação seja adotiva
e não natural. Ela não é por isso menos real, menos segura ou menos gloriosa. Porque fomos adotados no Filho eterno, nossa condição de filhos participa da estabilidade e da eternidade da sua. Calvino desenvolve aqui o que poderíamos chamar de uma teologia da filiação participativa. Porque Cristo é o Filho e porque estamos unidos a Ele, participamos da sua relação com o Pai. Não de maneira idêntica, nunca seremos o que Ele é em sua natureza divina, mas de maneira real e genuína. O mesmo amor com que o Pai ama o Filho transborda sobre todos os que estão nele. A mesma aceitação que o Filho desfruta diante do Pai é estendida àqueles que, por fé, foram incorporados a Ele. É por isso que Paulo pode dizer, no versículo 6, que fomos aceitos no amado. A nossa aceitação diante de Deus não é baseada em nossa própria dignidade, mas na dignidade daquele em quem estamos. Essa realidade tem implicações pastorais profundas que Calvino não deixa passar. Uma das maiores fontes de angústia espiritual que ele via em sua época, e que continua sendo uma das maiores fontes de sofrimento espiritual em qualquer época, é a incerteza sobre a própria aceitação diante de Deus. O crente que não tem clareza sobre a doutrina da adoção vive numa oscilação permanente. Às vezes se sente próximo de Deus, às vezes distante, às vezes aceito, às vezes rejeitado, às vezes filho, às vezes estranho. Essa oscilação não é apenas desconfortável, é para Calvino teologicamente equivocada, porque a adoção não é baseada em nossos sentimentos, em nossa consistência espiritual ou no grau de nossa devoção. É baseada num decreto eterno, executado por Cristo e selado pelo Espírito, e, portanto, é tão estável quanto o Deus que a decretou. Calvino também explora a dimensão herdeira da adoção filial. Paulo diz em Romanos 8 que somos filhos e, portanto, herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Calvino conecta isso com a linguagem de Efésios 1:11, onde Paulo diz que nele fomos também feitos herança. O crente não é apenas alguém que receberá uma herança no futuro, ele já é a herança de Deus, o povo que Deus reclama como seu tesouro especial, e ao mesmo tempo herdará tudo o que pertence a Cristo na consumação dos séculos. A adoção, portanto, tem uma dimensão presente. Somos filhos agora, hoje, nesta vida, e uma dimensão futura. A plenitude da herança ainda está por ser revelada na glória eterna. Há também em Calvino uma reflexão sobre o que a adoção faz com a nossa relação com o sofrimento. Ser filho de Deus não significa ser poupado das tribulações da vida. Paulo mesmo, em Romanos 8, diz que somos co-herdeiros com Cristo, se é que com ele padecemos. Calvino interpreta o sofrimento do crente à luz da adoção. As provações não são sinais de abandono paterno. São disciplinas do Pai que ama seus filhos e os está conformando à imagem do Filho primogênito. O Pai que ama não poupa o Filho de toda dificuldade. Ele usa as dificuldades como instrumentos de formação. Hebreus 12 diz explicitamente que a disciplina é evidência de filiação, não de rejeição. E Calvino, que conheceu pessoalmente décadas de exílio, perseguição e conflito, escrevia sobre isso não como teoria abstrata, mas como experiência vivida. Mas talvez o aspecto mais transformador da adoção filial, na perspectiva de Calvino, seja o que ela faz com a nossa visão de Deus. O ser humano caído tem uma relação instintivamente servil ou terrivelmente temerosa com Deus. Ou o vê como um tirano a ser apaziguado, ou como um juiz a ser temido, ou como uma força impessoal a ser manipulada através de rituais. A doutrina da adoção rasga esse véu de distorção e revela Deus como Pai. Não um Pai abstracto e distante, mas um Pai que escolheu, que amou, que agiu, que enviou seu Filho, que enviou seu Espírito, que se comprometeu eternamente com os seus filhos.
Calvino diz que o crédito dessa revelação pertence inteiramente ao Evangelho. Foi Cristo quem nos ensinou a chamar Deus de Abá, Pai, uma intimidade que nenhuma religião natural poderia produzir e que nenhuma filosofia poderia alcançar. E é precisamente essa intimidade que transforma a vida cristã de uma religião de obrigações em uma relação de amor. O filho obedece ao pai não porque teme o castigo, embora o respeito reverente tenha seu lugar legítimo, mas porque ama ao pai que o amou primeiro. A obediência filial é qualitativamente diferente da obediência servil. O servo faz o mínimo necessário para evitar a punição. O filho faz o máximo possível para honrar aquele que lhe deu tudo. E quando o crente compreende que foi adotado por decreto eterno, que foi aceito no amado, que o mesmo Espírito que clama Abá, Pai, habita nele, a obediência deixa de ser um fardo e se torna a expressão natural de uma alma que foi transformada pelo amor. Calvino termina sua meditação sobre a adoção filial com uma observação que resume sua visão da vida cristã inteira. Tudo o que somos, temos e esperamos, recebemos como filhos, não como devedores. A graça não nos coloca em dívida com Deus, de um modo que nos escraviza. Ela nos coloca na posição de filhos amados que podem se aproximar com confiança, pedir com ousadia e viver com liberdade. Essa liberdade filial, enraizada no decreto eterno de adoção, manifestada em Cristo e selada pelo Espírito, é uma das mais preciosas gemas que o mistério revelado em Efésios 1 coloca nas mãos do crente. Há uma estrutura que governa Efésios 1 e que, quando percebida, transforma completamente a maneira como lemos esse capítulo extraordinário. Não se trata de uma estrutura meramente literária ou retórica. É uma estrutura teológica e doxológica que revela o propósito último de tudo o que Paulo está descrevendo. 3 vezes no espaço de 14 versículos, o apóstolo interrompe sua exposição doutrinária para explodir numa declaração de louvor, para louvor da glória da sua graça, no versículo 6, para louvor da sua glória, no versículo 12, e novamente para louvor da sua glória, no versículo 14. Essa repetição tripartite não é acidental. É o pulso rítmico do texto, o refrão que revela a intenção suprema de Deus em tudo o que fez, e a resposta adequada de todo aquele que compreende o que foi feito. João Calvino, ao contemplar essa estrutura, chega a uma conclusão que permeia toda a sua teologia. A glória de Deus não é apenas o resultado da redenção, é o seu propósito primário. Deus não salvou pecadores como um fim em si mesmo. Salvou pecadores para a exibição gloriosa de sua graça, para que, através da redenção de criaturas indignas, o universo inteiro visse e soubesse o que Deus é, não apenas em seu poder e sabedoria, mas em sua misericórdia, sua bondade, sua generosidade e seu amor soberano. A salvação do pecador é, nesse sentido, um teatro no qual a glória da graça divina é encenada diante de todas as criaturas inteligentes, visíveis e invisíveis. Calvino era profundamente herdeiro de uma tradição que colocava a glória de Deus no centro de tudo. O famoso primeiro parágrafo do Catecismo de Genebra, que ele mesmo redigiu, começa com a pergunta: qual é o fim principal da vida humana? E a resposta: conhecer a Deus. Mais tarde, o Catecismo de Westminster, que bebeu profundamente das fontes calvinistas, responderia à mesma pergunta com a formulação que se tornou clássica. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Essas duas respostas não são contraditórias, são complementares. E Efésios 1 as une de maneira magistral. Conhecemos a Deus através do mistério revelado, e ao conhecê-lo, somos movidos ao louvor que é, simultaneamente, o cumprimento do nosso propósito e o deleite mais profundo da nossa alma. Mas o que significa exatamente a expressão louvor da glória da sua graça, no versículo 6?
Calvino dedica atenção especial à palavra graça aqui, que em grego é charis, a mesma palavra que dará origem ao verbo usado logo em seguida, quando Paulo diz que Deus nos agraciou no amado. A graça aqui não é uma qualidade abstrata de Deus, é um ato, uma disposição ativa e concreta pela qual Deus se move em favor de quem não merece favor. E Paulo diz que o propósito de toda a economia da eleição, predestinação e adoção é exatamente o louvor dessa graça. Que essa graça seja vista, reconhecida, proclamada e celebrada. Em outras palavras, Deus quer que o universo saiba o que fez e quer que aqueles que foram agraciados respondam com o único tributo adequado, o louvor. Calvino observa que a doxologia em Efésios 1 não é um apêndice emocional ao argumento teológico. É o argumento teológico chegando à sua conclusão natural. A teologia que não termina em adoração não chegou ao seu destino. O conhecimento de Deus que não produz louvor ficou no meio do caminho. Há um movimento necessário e inevitável do verdadeiro conhecimento teológico em direção à doxologia. E qualquer teologia que se satisfaz com a precisão intelectual, sem ser consumida pelo fogo do louvor, é para Calvino uma teologia incompleta. Talvez até uma teologia perigosa, porque conhece sobre Deus sem realmente conhecer a Deus. Isso tem implicações profundas para a maneira como Calvino entendia a relação entre teologia e adoração. Para ele, essas não eram duas atividades separadas, o estudo de um lado, o culto do outro. A teologia autêntica é intrinsecamente doxológica. Quando Paulo expõe a eleição eterna, não está fazendo um exercício acadêmico, está construindo o fundamento para o louvor. Quando descreve a predestinação para a adoção, não está satisfazendo a curiosidade filosófica, está revelando razões para adorar. Cada doutrina em Efésios 1 é simultaneamente uma verdade a ser crida e uma razão para louvar. E Calvino lia o texto dessa forma, com o intérprete e o adorador inseparáveis na mesma pessoa. Há também em Calvino uma reflexão sobre quem louva e por que louva. A doxologia de Efésios 1 não é o louvor de pessoas que se sentem bem consigo mesmas e expressam gratidão genérica por uma vida boa. É o louvor de pessoas que sabem que não mereciam nada, que estavam mortas em delitos e pecados, que eram filhos da ira por natureza, que caminhavam segundo o curso deste século e que foram alcançadas por uma graça que não vieram buscar, transformadas por um amor que não iniciaram e incluídas num propósito eterno que não poderiam imaginar. Esse tipo de louvor tem uma intensidade e uma profundidade que o louvor superficial nunca alcança. É o louvor do devedor que teve a dívida cancelada, do condenado que recebeu o perdão, do órfão que foi adotado. É o louvor que brota não da satisfação com o próprio desempenho, mas do espanto diante de uma graça que excede toda compreensão. Calvino conecta isso com a experiência da adoração coletiva na igreja. O culto público não é para ele uma conveniência social ou um exercício de fortalecimento comunitário. É a expressão corporativa desse louvor individual. Quando a congregação se reúne para ouvir a palavra pregada, para cantar os salmos, para celebrar os sacramentos, está participando coletivamente da resposta doxológica ao mistério revelado. Calvino reformou profundamente o culto em Genebra exatamente porque entendia que a forma do culto deveria refletir a substância do Evangelho. Simples, centrado na palavra, orientado para a glória de Deus, sem os excessos e distrações que, em sua avaliação, haviam desviado o culto medieval de seu propósito fundamental. Há um aspecto que Calvino ressalta com particular força. O louvor de Efésios 1 é um louvor que é, ao mesmo tempo, presente e escatológico. Presente, porque o crente que compreende o Evangelho não pode esperar pela eternidade para começar a louvar.
O louvor começa agora, nesta vida, como antecipação e prenúncio do louvor eterno. Escatológico, porque o louvor pleno, sem as limitações da carne, sem as interferências do pecado e sem as distrações do mundo, está reservado para a consumação. O louvor que hoje oferecemos é real, mas parcial, como a luz do amanhecer que é genuinamente luz, mas ainda não é o pleno dia. A eternidade será o pleno dia do louvor, quando os redimidos de todas as nações, tribos e línguas se unirão ao louvor incessante das hostes angelicais diante do trono do Cordeiro. Paulo também vincula a doxologia ao conhecimento crescente, e Calvino capta isso com precisão. No versículo 17, mais adiante, no mesmo capítulo, Paulo ora para que os efésios recebam espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Isso sugere que o louvor cresce na proporção do conhecimento. Quanto mais o crente conhece a Deus, não apenas factualmente, mas relacionalmente, experimentalmente, mais profundo, mais genuíno e mais fervoroso se torna o seu louvor. A superficialidade do louvor, em muitos contextos cristãos contemporâneos, é, para Calvino, um sintoma de superficialidade no conhecimento de Deus. Quando a igreja perde a profundidade teológica, perde também a profundidade doxológica. Quando recupera a riqueza do conhecimento bíblico de Deus, o louvor se torna naturalmente mais rico, mais profundo e mais genuinamente glorificante. E aqui chegamos ao ponto que Calvino considera o mais importante de toda essa reflexão sobre a doxologia. O louvor não é uma obrigação exterior imposta ao crente, é a expressão inevitável de um coração que foi transformado pela graça. O coração que realmente compreendeu o que foi feito por ele, em Cristo, antes da fundação do mundo, não precisa ser obrigado a louvar. Não pode deixar de louvar. Como o sol não pode deixar de brilhar enquanto é sol, o coração genuinamente regenerado não pode contemplar as bênçãos de Efésios 1 sem ser consumido pelo fogo do louvor. A doxologia é, nesse sentido, o termômetro espiritual mais preciso. Onde há verdadeiro conhecimento do Evangelho, há verdadeiro louvor. Onde o louvor esfria ou se torna mecânico, algo está errado no conhecimento ou na vida. Calvino fecha esse ponto com uma observação que é, ao mesmo tempo, um diagnóstico e um convite. O diagnóstico, muito do que passa por adoração cristã, é, na verdade, entretenimento religioso, uma experiência emocional temporária que não brota do conhecimento profundo de Deus e não produz transformação duradoura. O convite: mergulhe em Efésios 1. Deixe que a eleição eterna, a predestinação para a adoção, a redenção pelo sangue, o mistério revelado, o plano cósmico de Deus, deixe que tudo isso desça do intelecto para o coração. E quando descer, você não precisará ser exortado a louvar. Você simplesmente não conseguirá ficar em silêncio. Chegamos agora ao ponto em que o mistério revelado em Efésios 1 desce do céu da eternidade e pousa com toda a sua força na história humana concreta. Até aqui, Paulo nos conduziu pelas alturas vertiginosas do decreto eterno, a eleição antes da fundação do mundo, a predestinação para a adoção filial, o beneplácito soberano da vontade divina. Tudo isso é sublime, glorioso e necessário. Mas poderia parecer distante, abstrato, suspenso nas alturas inacessíveis do conselho eterno de Deus. É no versículo 7 que Paulo ancora tudo isso na realidade mais concreta e mais sangrenta da história da redenção. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. 3 realidades explosivas comprimidas numa única frase: redenção, sangue e perdão. E Calvino as examina com a precisão de um cirurgião e a devoção de um adorador.
A primeira palavra que detém Calvino é redenção, em grego, apolitrosis. Essa palavra tem uma história rica e específica no mundo bíblico e cultural do primeiro século. No contexto do Antigo Testamento, ela evoca o conceito do Goel, o parente redentor que tinha a obrigação e o privilégio de resgatar um familiar caído em escravidão, pagando o preço necessário para sua libertação. No contexto greco-romano, ela era usada para descrever o resgate de prisioneiros de guerra ou de escravos. A transação pela qual alguém em cativeiro era libertado mediante o pagamento de um preço. Paulo usa essa palavra carregada de conotações para descrever o que Cristo fez por seus eleitos. Ele os resgatou, ele pagou o preço, ele efetuou a transação que os tirou do cativeiro e os trouxe para a liberdade. Calvino insiste que a redenção em Paulo não é uma metáfora vaga para uma experiência espiritual de libertação interior. É uma transação real, objetiva, que aconteceu na história, num lugar específico, num momento específico, envolvendo um preço específico. E qual foi esse preço? Paulo não deixa ambiguidade alguma. O sangue de Cristo. Calvino contempla essa expressão com tremor e maravilha. O sangue de Cristo não é um símbolo poético da sua dedicação ou do seu amor em sentido geral. É a referência explícita à sua morte sacrificial, ao derramamento real do seu sangue real na cruz do Calvário. É o preço pago, é a moeda da redenção, é o meio pelo qual a libertação foi conquistada. Aqui Calvino enfrenta uma questão que estava no centro das disputas teológicas da Reforma. A quem foi pago esse preço? A teologia medieval havia desenvolvido várias teorias a esse respeito, algumas mais satisfatórias do que outras. Calvino, seguindo Anselmo, mas aprofundando e corrigindo onde necessário, insiste que a redenção pelo sangue de Cristo deve ser compreendida primariamente como satisfação da justiça divina. Deus é justo, e a justiça divina exige que o pecado seja punido. O pecado não pode simplesmente ser ignorado ou varrido para baixo do tapete da misericórdia divina, como se Deus pudesse declarar amnésia moral sobre as transgressões humanas. A santidade de Deus exige satisfação, e Cristo, ao derramar seu sangue na cruz, satisfez plenamente as exigências da justiça divina em favor de todos os seus eleitos. Calvino também combate com grande vigor qualquer interpretação que reduza a redenção a um mero exemplo moral, como se Cristo tivesse morrido apenas para nos mostrar o quanto Deus nos ama ou para nos inspirar a uma vida de sacrifício. Essa interpretação que Calvino via nos socinianos de seu tempo e que reapareceria em formas variadas ao longo dos séculos seguintes, esvazia a cruz de seu conteúdo redentor objetivo. Para Calvino, a morte de Cristo não foi primariamente uma demonstração, foi uma substituição. Cristo morreu no lugar dos seus eleitos. Carregou sobre si a culpa que era deles, sofreu a punição que era deles, bebeu o cálice da ira divina que era deles, e ao fazê-lo, os libertou completamente de toda condenação. É precisamente aqui que o tema do perdão entra com toda a sua força. Paulo usa a palavra grega aphesis, que significa literalmente liberação, dispensa, remissão. Calvino observa que o perdão em Paulo não é uma experiência psicológica subjetiva de alívio emocional. É uma declaração objetiva e judicial. A dívida foi cancelada, a acusação foi retirada, a condenação foi removida. O perdão que o crente recebe em Cristo não é provisório, não é parcial e não está sujeito à revisão. É completo, definitivo e eterno, porque está baseado não na qualidade do arrependimento do pecador, mas na suficiência do sangue do Redentor. Calvino conecta isso com a doutrina da justificação pela fé, que era, para ele e para toda a Reforma, o artigo pelo qual a Igreja está de pé ou cai. A justificação
não é um processo pelo qual o pecador é gradualmente tornado justo através da infusão de graça e da cooperação com obras meritórias. Essa era a posição de Roma que Calvino rejeitava categoricamente. A justificação é uma declaração forense, um veredicto judicial pelo qual Deus declara o pecador justo, não porque ele seja justo em si mesmo, mas porque a justiça de Cristo lhe foi imputada. E o fundamento dessa declaração é exatamente o que Paulo descreve em Efésios 1:7, a redenção pelo sangue de Cristo, que resultou na remissão das ofensas. Há uma profundidade adicional nessa passagem que Calvino explora com cuidado. Paulo não diz apenas que temos redenção e perdão, diz que os temos segundo as riquezas da sua graça. A palavra riquezas aqui é deliberada e significativa. Não diz segundo a medida da nossa necessidade, embora a graça seja suficiente para suprir toda necessidade. Não diz segundo o que merecemos, porque não merecemos nada. Diz segundo as riquezas da sua graça, apontando para a superabundância, a generosidade transbordante, a magnitude imensurável da graça divina, como o padrão pelo qual a redenção e o perdão são conferidos. Calvino medita nisso longamente. O perdão que recebemos não foi um ato de graça econômica, calculada, medida com parcimônia. Foi um ato de graça rica, generosa, abundante, excessiva em relação a qualquer padrão humano de equivalência. Isso tem implicações pastorais imensuráveis. Calvino, que era pastor antes de ser teólogo, ou melhor, que era teólogo precisamente porque era pastor, sabia que uma das maiores fontes de tormento espiritual em sua congregação era a dúvida sobre o perdão. Crentes que haviam confessado os mesmos pecados dezenas de vezes, que continuavam sendo assombrados pela culpa, que se perguntavam se a gravidade de suas transgressões havia esgotado a paciência divina ou excedido os limites da graça redentora. Para essas almas atormentadas, Calvino pregava Efésios 1:7 com a força de um martelo. A redenção é pelo sangue de Cristo. E o sangue de Cristo é infinitamente precioso, infinitamente suficiente, infinitamente eficaz. Não há pecado tão grave, não há historial tão sombrio, não há queda tão profunda que o sangue do Filho Eterno de Deus não possa cobrir completamente. Calvino também explora a dimensão trinitária da redenção nessa passagem. O Pai, em seu amor soberano, decretou a redenção. O Filho, em sua obediência perfeita, a executou, derramando seu sangue como o preço do resgate. O Espírito Santo, em sua aplicação eficaz, torna real na experiência do crente aquilo que Cristo conquistou objetivamente na cruz. As três pessoas da Trindade estão completamente envolvidas e comprometidas na redenção do pecador. Isso significa que a redenção tem por trás de si não apenas a vontade de uma das pessoas divinas, mas o pleno e indiviso comprometimento da Trindade Santa. O Pai não é mais bondoso do que o Filho, nem o Filho mais misericordioso do que o Pai. Os três são igualmente e eternamente comprometidos com a salvação dos eleitos. Há ainda um aspecto da redenção que Calvino trata com particular sensibilidade: a relação entre o sangue de Cristo e a consciência do crente. Hebreus 9:14 diz que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas. Calvino interpreta isso como uma referência à capacidade única do sacrifício de Cristo de fazer o que nenhum sistema religioso humano pode fazer: silenciar definitivamente a acusação da consciência. Todos os sistemas religiosos do mundo têm, em alguma forma, mecanismos para lidar com a culpa, rituais de purificação, penitências, práticas ascéticas, obras de compensação. Mas nenhum deles pode realmente silenciar a voz da consciência que acusa, porque nenhum deles oferece uma satisfação objetiva e suficiente para a ofensa cometida. Somente o sangue de Cristo
que satisfez plenamente a justiça divina, pode produzir uma paz de consciência que é ao mesmo tempo objetivamente fundada e subjetivamente experimentada. Calvino termina sua meditação sobre a redenção pelo sangue de Cristo com uma aplicação que é, ao mesmo tempo, doutrinária e devocional. Doutrinária, porque insiste que a compreensão correta da redenção é indispensável para a saúde da Igreja. Uma Igreja que perde a centralidade da cruz, perde o Evangelho. E uma Igreja que perde o Evangelho, perde tudo. Devocional, porque convida o crente a contemplar o sangue de Cristo não como uma doutrina fria a ser analisada, mas como a realidade mais quente e mais viva de toda a existência cristã. O preço que foi pago, o amor que foi demonstrado, a liberdade que foi conquistada. E quando o crente contempla o sangue de Cristo com os olhos da fé, a resposta que inevitavelmente brota é a mesma que Paulo articula em Efésios 1. Louvor à glória daquela graça rica e transbordante, que nos redimiu quando éramos escravos, nos perdoou quando éramos culpados e nos fez filhos quando éramos inimigos. Até este ponto, nossa jornada por Efésios 1, com João Calvino, nos conduziu pelas dimensões pessoais e soteriológicas do mistério revelado. A eleição do indivíduo, a adoção do pecador, a redenção pelo sangue, o perdão das ofensas. Tudo isso é glorioso, transformador e indispensável. Mas agora Paulo nos força a ampliar radicalmente o horizonte. Porque o mistério revelado em Efésios 1 não tem apenas dimensões pessoais e eclesiásticas, tem dimensões cósmicas. O plano eterno de Deus não se limita a salvar almas individuais do inferno. Ele abrange a totalidade da criação, a plenitude da história e a consumação de todas as coisas. E é isso que Paulo anuncia com uma das palavras mais densas e mais extraordinárias de todo o Novo Testamento no versículo 10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, quer dizer, para reunir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. A palavra grega que está por trás de reunir ou recapitular é anakephalaiosastai, um verbo composto, raro e deliberadamente escolhido, que combina o prefixo ana, novamente de volta para cima, com kephale, cabeça. Literalmente, significa pôr sob uma cabeça novamente, reunir sob uma única cabeça aquilo que havia sido disperso, fragmentado, desunido. É um conceito simultaneamente cosmológico e cristológico de primeira grandeza. E Calvino o trata com a seriedade e a profundidade que merece. Para compreender o peso dessa palavra, é necessário entender o diagnóstico que ela implica. Se Deus precisa recapitular todas as coisas em Cristo, pô-las novamente sob uma cabeça, é porque, em algum momento anterior, elas foram desunidas, fragmentadas, separadas de sua cabeça legítima. E quando foi isso? Calvino aponta sem hesitação para a queda de Adão como um momento cósmico de desintegração. Quando Adão pecou no jardim do Éden, o efeito de sua transgressão não se limitou à sua própria alma, se irradiou por toda a criação. Paulo descreve isso em Romanos 8, onde diz que a criação foi sujeita à vaidade e que toda a criação geme e está em dores de parto até agora. A queda produziu uma desintegração cósmica. A morte entrou no mundo, a harmonia entre o homem e a natureza foi rompida, a relação entre as criaturas e o Criador foi distorcida, e toda a criação passou a gemer sob o peso de uma maldição que não escolheu, mas da qual não pode escapar sozinha. É nesse contexto de desintegração cósmica que a anaquefalaioses, a recapitulação em Cristo, adquire toda a sua magnitude. O plano eterno de Deus não é apenas resgatar almas individuais de um mundo condenado e transportá-las para um paraíso etéreo, enquanto o restante da criação perece. O plano de Deus é restaurar a integração cósmica, reunir sob Cristo, como cabeça, tudo o que foi disperso pela queda, céus e terra,
visível e invisível, humano e não humano, temporal e eterno. Tudo, na plenitude dos tempos, será colocado sob a cabeça que é Cristo. Calvino nota que Paulo diz todas as coisas. Não apenas pessoas eleitas, não apenas almas salvas, não apenas a igreja. Todas as coisas. Isso não significa para Calvino universalismo soteriológico, a ideia de que todos serão salvos independentemente de fé ou arrependimento. Significa algo diferente e igualmente grandioso, que o senhorio de Cristo se estenderá sobre toda a criação, que não haverá canto do universo que escape à sua soberania, que a nova criação que emerge da redenção não será uma fuga do mundo material, mas a sua transformação e glorificação. Pedro fala da apocatástasis, a restauração de todas as coisas. João, no Apocalipse, vê uma nova terra e um novo céu. Paulo, em Romanos 8, descreve a própria criação sendo libertada da escravidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A recapitulação em Cristo é o horizonte escatológico dentro do qual todas essas visões encontram sua unidade. Calvino também desenvolve a dimensão histórica da recapitulação com grande cuidado. Paulo diz que isso acontecerá na dispensação da plenitude dos tempos, uma expressão que indica que a recapitulação tem uma dimensão já inaugurada em Cristo e uma dimensão ainda por ser consumada na parousia. Cristo já é a cabeça, já ressuscitou, já ascendeu, já reina à direita do Pai, já recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Nesse sentido, a recapitulação já começou. A nova criação já está em processo. O reino de Deus já irrompeu na história com a encarnação, morte e ressurreição de Cristo, mas a consumação ainda está por vir. O momento em que toda a criação será explicitamente e visivelmente submetida a Cristo, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Essa tensão entre o já e o ainda não é fundamental para a teologia de Calvino, e ele a vê claramente em Efésios 1. O crente vive numa época de inauguração. A plenitude dos tempos já chegou em Cristo, o mistério já foi revelado, a redenção já foi consumada, o Espírito já foi derramado, mas a consumação final ainda aguarda. E é nessa tensão que a vida cristã é vivida, com um pé na certeza do que já foi feito e outro pé na esperança do que ainda será revelado. Há uma dimensão da anaquefalaioses que Calvino trata com especial atenção e que tem consequências profundas para a compreensão da missão da Igreja. A recapitulação envolve tanto as coisas que estão nos céus quanto as coisas que estão na terra. Calvino interpreta as coisas nos céus como referência às hostes angelicais, que também encontram sua unidade e coesão em Cristo como mediador cósmico, e as coisas na terra como referência à humanidade redimida e, por extensão, à criação material. Isso significa que a obra de Cristo não tem apenas relevância espiritual e soteriológica, tem relevância cosmológica e cultural. A recapitulação de todas as coisas em Cristo significa que não há esfera da existência humana ou da realidade criada que seja neutra em relação a Cristo. Tudo pertence a Ele, tudo existe para Ele, tudo será consumado nele. Calvino extrai dessa visão cósmica uma implicação para a vida cristã que seria desenvolvida amplamente por seus sucessores na tradição reformada. A ideia de que os crentes são chamados não apenas a salvar almas, mas a ser agentes da recapitulação em cada esfera da existência humana, na arte, na ciência, na política, na família, no trabalho, na cultura. Abraham Kuyper, o grande teólogo e estadista holandês do século XIX, que bebeu profundamente das fontes calvinianas, expressaria isso com sua famosa declaração de que não há um único centímetro quadrado de toda a realidade sobre o qual Cristo não proclame: meu é,
Essa visão tem suas raízes profundas na anakefalaioses de Efésios 1 e na maneira como Calvino a interpretou. Mas Calvino também é cuidadoso em preservar o centro cristológico de toda essa visão cósmica. A recapitulação não é um processo impessoal de evolução espiritual do universo em direção a uma unidade abstrata. É a obra específica, concreta e pessoal de Jesus Cristo. O mesmo que nasceu em Belém, que morreu no Calvário, que ressuscitou no terceiro dia e que ascendeu aos céus. A grandeza cósmica do plano de Deus não dilui a particularidade histórica de Cristo. Pelo contrário, a particularidade histórica de Cristo é o meio pelo qual o plano cósmico é executado. O universal se realiza através do particular. O eterno se manifesta no temporal. O infinito se comunica através do finito. Calvino também reflete sobre o que a anakefalaioses significa para a compreensão da história. Se todas as coisas estão sendo reunidas sob Cristo na plenitude dos tempos, então a história não é um processo aleatório, não é um ciclo sem sentido, não é um progresso linear rumo à utopia humana, e não é um declínio inevitável rumo ao caos. A história é um drama providencial, governado por aquele que decretou seu fim antes de seu começo, conduzido em direção à consumação que Paulo descreve em Efésios 1. Cada evento histórico, por mais desconcertante ou trágico que pareça, está acontecendo dentro de um enredo que tem autor, direção e destino. E o destino é a recapitulação de todas as coisas em Cristo. A consumação do plano que foi concebido na eternidade e executado na história. Isso não elimina o mistério da providência. Calvino nunca pretendeu que eliminasse, mas transforma a maneira como o crente habita a história. Em vez de ser varrido pelo desespero quando os eventos do mundo parecem contradizer o reino de Deus, o crente que compreendeu a anakefalaioses de Efésios 1 pode habitar a história com uma serenidade profunda. Não a serenidade da indiferença, mas a serenidade de quem sabe que o desfecho já foi determinado, que a cabeça já está no lugar, e que cada coisa que está fora do lugar será, na plenitude dos tempos, reunida sob aquela cabeça que nunca vacilou, nunca falhou e nunca será destronada. Calvino encerra sua meditação sobre a recapitulação cósmica com uma observação que é ao mesmo tempo humilhante e exaltante. Humilhante, porque a grandeza do plano de Deus coloca em perspectiva a pequenez das nossas preocupações, ambições e medos. O universo inteiro está sendo recapitulado em Cristo, e nós nos preocupamos com questiúnculas que, à luz da eternidade, mal existem. Exaltante, porque esse plano cósmico de proporções inestimáveis nos inclui, não como espectadores marginais, mas como participantes centrais. Os eleitos são, ao mesmo tempo, beneficiários e instrumentos da recapitulação. Somos aqueles em quem o mistério foi revelado e somos aqueles através de quem ele continua sendo proclamado, demonstrado e antecipado até que a plenitude dos tempos chegue à sua consumação gloriosa. Chegamos agora ao ponto em que o mistério revelado em Efésios 1 desce da eternidade, atravessa a história da redenção e aterrissa na experiência concreta e presente do crente. Até aqui, Paulo nos conduziu pelo decreto eterno da eleição, pela predestinação para a adoção, pela redenção pelo sangue, pelo perdão das ofensas e pelo plano cósmico da recapitulação. Tudo isso é objetivo, real e glorioso. Aconteceu no conselho eterno de Deus, foi executado na história por Cristo e é proclamado na palavra apostólica. Mas surge uma pergunta inevitável e urgente. Como o crente, vivendo no meio das fragilidades, dúvidas e contradições da vida presente, sabe que tudo isso lhe pertence? Como a realidade eterna e objetiva do decreto divino se torna uma certeza subjetiva e experiencial no coração do eleito? A resposta de Paulo está nos versículos 13 e 14.
e é uma das declarações mais ricas e mais pastoralmente poderosas de toda a carta. Em quem também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Duas palavras concentram todo o peso teológico dessa declaração: selo e penhor. E João Calvino as examina com uma atenção que revela tanto a sua precisão exegética quanto a sua profunda sensibilidade pastoral. Comecemos pelo selo. No mundo antigo, o selo tinha múltiplas funções, todas relacionadas com autenticação, propriedade e proteção. Um documento oficial era selado para confirmar sua autenticidade. O selo do rei ou do magistrado garantia que o conteúdo era genuíno e tinha autoridade. Uma propriedade era selada para indicar pertencimento. O selo do proprietário sobre um bem indicava que aquele bem era dele e estava sob sua proteção. Uma carta era selada para garantir sua integridade no transporte. Ninguém poderia abri-la ou alterá-la sem romper o selo. Quando Paulo diz que os crentes foram selados com o Espírito Santo da promessa, está usando todas essas conotações simultaneamente e com plena consciência de seu peso. Calvino desenvolve cada uma dessas dimensões com cuidado. Primeiro, o Espírito como autenticação. O Espírito Santo que habita no crente é a confirmação divina de que a salvação daquele crente é real, genuína e aprovada por Deus. Não é uma ilusão, não é um auto-engano, não é uma experiência emocional passageira. É a realidade autenticada pelo próprio Deus através da presença de seu Espírito. Segundo, o Espírito como marca de propriedade. O crente que foi selado pelo Espírito pertence a Deus. Ele foi marcado como propriedade divina, e essa marca não pode ser removida, falsificada ou apagada. É uma marcação eterna, feita pela mão do próprio Deus, que declara ao universo inteiro: este é meu. Terceiro, o Espírito como proteção. O selo divino é também uma garantia de preservação. O que Deus selou, Deus guarda. O que Deus marcou como seu, Deus defende. Nenhuma força exterior pode romper o selo do Espírito Santo e arrebatar o crente das mãos do Pai. Calvino conecta isso com a doutrina da perseverança dos santos, que para ele não era um convite à negligência espiritual, mas a fundação mais sólida para a segurança espiritual. O crente não persevera porque é forte, disciplinado ou consistente. Persevera porque é guardado por aquele que o selou. O selo não é algo que o crente apõe sobre si mesmo. É algo que Deus apõe sobre o crente. E um selo divino não desaparece com a primeira tempestade ou a primeira queda. É eterno, porque eterno é aquele que o colocou. Agora chegamos à segunda palavra, que é ainda mais rica em conotações: penhor. O termo grego é arrabon, uma palavra que Paulo toma emprestada do vocabulário comercial e jurídico do mundo mediterrâneo, onde era usada para descrever um pagamento antecipado, um depósito garantidor, as primícias de uma transação maior que ainda estava por se completar. Quando um comprador queria garantir um negócio, fazia um pagamento parcial, como sinal de que honraria o restante do compromisso. Esse pagamento antecipado era o arrabon, não a totalidade do que seria pago, mas a garantia irrevogável de que o total seria entregue. Calvino medita longamente sobre essa imagem e extrai dela uma teologia pneumatológica de profundeza extraordinária. O Espírito Santo que habita no crente agora, nesta vida, é o arrabon, o depósito antecipado da herança eterna. Ele não é a totalidade do que o crente receberá na consumação. É a garantia de que a totalidade será entregue. A presença do Espírito no coração do crente
É a prova de que Deus está comprometido com a entrega completa de tudo o que prometeu. Não é uma promessa vaga, é um pagamento já efetuado, já depositado, já presente na vida do crente como penhor irrevogável da glória que ainda está por vir. Isso tem implicações pastorais que Calvino não deixa passar. Uma das perguntas mais angustiantes que um crente pode fazer é: como sei que chegarei até o fim? Como sei que minha fé não desaparecerá? Como sei que a herança que Paulo descreve realmente me aguarda? A resposta de Calvino, fundamentada em Efésios 1, 13 e 14, é direta e consoladora. Você sabe porque o Espírito já está em você. A presença do Espírito não é o resultado da sua perseverança futura, é a garantia dela. Não é o prêmio que você receberá se chegar até o fim, é o poder que te levará até o fim. O arrabom já foi depositado, o negócio já foi garantido. Deus não faz depósitos que não pretende honrar. Calvino também explora a dimensão experiencial do Espírito Santo, com uma profundidade que surpreende aqueles que o consideram um teólogo excessivamente cerebral e frio. Para Calvino, o Espírito não é apenas uma doutrina a ser afirmada, é uma realidade a ser experimentada. E ele identifica várias maneiras pelas quais o Espírito opera visivelmente na vida do crente como penhor da herança. Primeiro, através da regeneração, a transformação profunda da natureza interior que produz um amor genuíno por Deus e um desejo real pela sua glória. Segundo, através da iluminação, a capacidade de compreender as Escrituras não apenas intelectualmente, mas espiritualmente, com o coração aberto e a mente esclarecida. Terceiro, através da oração, especialmente a oração que clama Abba, Pai, aquela intimidade filial com Deus que nenhum esforço humano pode produzir e que é inequivocamente obra do Espírito. Quarto, através da santificação progressiva, o processo pelo qual o crente é gradualmente conformado à imagem de Cristo, não por esforço moral autônomo, mas pela obra transformadora do Espírito que habita nele. Há também, em Calvino, uma reflexão importante sobre a relação entre o Espírito e a Palavra. O Espírito Santo não opera no vácuo, separado das Escrituras, opera sempre em conexão com a Palavra de Deus. Paulo, nos versículos 13 e 14, vincula explicitamente o recebimento do Espírito ao ouvir e ao crer no Evangelho. Depois de terdes ouvido a palavra da verdade, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. A sequência é clara: palavra proclamada, fé gerada, Espírito recebido. O Espírito vem pelo Evangelho e com o Evangelho. Isso significa que o caminho para uma experiência mais rica do Espírito não é a busca de experiências estáticas desconectadas da palavra. É o mergulho mais profundo e mais atento na palavra de Deus, que é o instrumento pelo qual o Espírito opera, ilumina e transforma. Calvino também destaca a dimensão trinitária do selo e do penhor, conectando essa passagem com a estrutura trinitária que governa todo o capítulo. O Pai decretou a eleição na eternidade. O Filho executou a redenção na história. O Espírito aplica a redenção na experiência do crente. As três pessoas da Trindade estão comprometidas com a salvação completa e final do eleito. E o Espírito, como selo e penhor, é a presença da Trindade inteira habitando no crente como garantia viva de que o que foi decretado na eternidade e executado na história será consumado na glória. A salvação tem um começo trinitário, um meio trinitário e um fim trinitário. E o crente que compreende isso pode descansar com uma paz que excede todo o entendimento. Há ainda um aspecto da doutrina do Espírito em Calvino que merece atenção especial: a relação entre o Espírito como penhor e a esperança cristã.
Paulo diz que o Espírito é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, apontando para uma redenção ainda futura, uma consumação ainda por vir, uma glória ainda velada. O Espírito que habita no crente agora é a semente da qual a glória eterna é o fruto pleno. Ele produz no crente um anseio, um gemido, como Paulo diz em Romanos 8, pela consumação que ainda não chegou. Esse gemido não é desespero, é a expressão de uma esperança viva, alimentada pela certeza do penhor já recebido. O crente geme não porque está sem esperança, mas porque tem esperança demais para se contentar com o presente. Calvino vê nesse gemido do Espírito uma das marcas mais seguras da vida cristã genuína. O crente que está perfeitamente satisfeito com o mundo presente, que não sente nenhum anseio pelo mundo vindouro, que não experimenta nenhuma tensão entre o que é e o que será. Esse crente, diz Calvino, deveria examinar a si mesmo, porque o Espírito que é penhor da herança futura inevitavelmente produz no coração que habita um desejo pela consumação dessa herança. A presença do penhor cria o anseio pelo total. A presença das primícias aguça a fome pela colheita plena. Calvino fecha sua meditação sobre o Espírito como selo e penhor, com uma observação que resume sua pneumatologia inteira. O Espírito Santo não nos é dado para nos tornar espirituais, no sentido de nos desligar da realidade. Nos é dado para nos tornar vivos no sentido mais profundo e mais concreto da palavra. Vivos para Deus, vivos para o próximo, vivos para a esperança, vivos para o louvor. O penhor da herança não é uma abstração teológica. É uma presença real, ativa e transformadora que habita no crente, o guarda no caminho, o leva em direção à consumação e é, em si mesmo, a prova mais convincente de que o Deus que prometeu é fiel e que o mistério revelado em Efésios 1 não é apenas verdadeiro para os eleitos em geral. É verdadeiro para mim, para você, para cada alma que ouviu o Evangelho, creu e foi selada com o Espírito Santo da promessa. Chegamos ao 10º e último tópico desta jornada extraordinária por Efésios 1, com João Calvino. E não poderia haver encerramento mais apropriado do que este, porque aqui chegamos ao ponto onde toda a teologia de Calvino converge, onde o mistério revelado encontra sua aplicação mais controversa e mais necessária, e onde o reformador de Genebra mostra, com toda a clareza e coragem que o caracterizavam, que o evangelho de graça não pode coexistir pacificamente com a doutrina do livre-arbítrio humano como causa cooperante da salvação. Este é o confronto que definiu a reforma. Este é o campo de batalha, onde Calvino lutou com a mesma convicção com que Lutero havia lutado antes dele. E o campo de batalha principal era, e continua sendo, a natureza da graça de Deus e a condição real da vontade humana diante dela. Para compreender por que Calvino via Efésios 1 como um dos textos mais poderosos para confrontar a doutrina do livre-arbítrio, é necessário entender o que estava em disputa. A posição que Calvino combatia, presente em formas variadas no catolicismo romano de seu tempo, no semi-pelagianismo medieval e em certos setores da própria Reforma, era a ideia de que a vontade humana, mesmo após a queda, retém uma capacidade natural de se inclinar para Deus, de cooperar com a graça divina, de dar o passo decisivo em direção à fé. Em linguagem técnica, isso se chama sinergismo, a ideia de que a salvação é o resultado da cooperação entre a graça de Deus e a vontade do homem. Deus faz a sua parte, o homem faz a sua parte, e juntos chegam ao resultado da salvação. Calvino rejeitava o sinergismo com toda a força de seu argumento teológico e de sua exegese bíblica. E Efésios 1 era para ele um dos textos mais decisivos nessa rejeição.
Porque o que Paulo descreve nesse capítulo não é uma cooperação entre Deus e o homem. É uma iniciativa exclusivamente divina em favor de criaturas que não cooperaram, não contribuíram e que, em sua condição natural, não tinham nem a capacidade nem a inclinação de fazê-lo. Calvino começa esse argumento pela própria lógica interna de Efésios 1. Se Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, quando nós não existíamos, então nossa eleição não pode ter sido em resposta a nada que fizemos, cremos ou escolhemos. Se Deus nos predestinou para a adoção segundo o beneplácito de sua vontade, sem referência a qualquer condição exterior, então nossa predestinação não pode ser condicionada por nossa livre decisão. Se somos redimidos pelo sangue de Cristo e perdoados segundo as riquezas da graça, sem referência a mérito humano, então nossa redenção não é parcialmente nossa conquista. E se fomos selados pelo Espírito Santo após ouvir e crer, sendo que a própria fé é dom de Deus, como Paulo dirá em Efésios 2:8, então nem mesmo nossa fé é a contribuição autônoma de um livre-arbítrio não corrompido. Mas Calvino vai além da argumentação lógica e adentra a questão da natureza da vontade humana, após a queda. Aqui ele é mais radical do que muitos de seus contemporâneos estavam dispostos a aceitar, mas ele insiste que é simplesmente fiel ao texto bíblico. O homem caído não é apenas fraco espiritualmente, é morto espiritualmente. Paulo não diz em Efésios 2:1 que estávamos doentes em delitos e pecados, ou que estávamos feridos, ou que estávamos debilitados. Diz que estávamos mortos. E um morto não coopera com o processo de sua ressurreição. Um morto não dá o passo decisivo em direção à vida. Um morto não exerce livre-arbítrio em favor de sua própria vivificação. O morto recebe vida, passivamente, como dom, por poder exterior a si mesmo. Calvino usa essa imagem da morte espiritual para demolir o argumento do livre-arbítrio em sua raiz. Não é que o homem caído tenha o livre-arbítrio, mas o use mal. É que o homem caído não tem o tipo de liberdade que seria necessária para se inclinar espontaneamente para Deus. Sua vontade é livre, no sentido de que age sem coerção exterior. Ninguém o força a pecar, mas é escrava no sentido de que sua natureza corrompida a inclina inevitavelmente para longe de Deus. E ela não pode, por seus próprios recursos, reverter essa inclinação. Lutero chamou isso de servo-arbítrio, o arbítrio escravo. Calvino adota a mesma posição com a mesma convicção. E é aqui que a doutrina da graça irresistível entra com toda a sua força. Se o homem está morto em delitos e pecados, e se a salvação depende de que esse homem seja vivificado, então a vivificação precisa vir de fora, de Deus, e precisa ser eficaz independentemente da cooperação humana. A graça que Deus aplica ao eleito não é uma oferta que aguarda a aceitação humana para se tornar eficaz. É uma operação poderosa, soberana e eficaz, que produz no eleito a própria fé e o próprio arrependimento que são necessários para a salvação. Deus não apenas abre a porta e espera que o eleito entre. Deus abre a porta, vivifica o morto e o leva para dentro. E o eleito, sendo vivificado, entra voluntariamente, porque a graça irresistível não funciona por coerção, mas por transformação. Ela não força a vontade de fora, ela renova a vontade de dentro, de modo que o eleito passa a querer o que antes não queria e a amar o que antes desprezava. Calvino encontra em Efésios 1 múltiplas evidências dessa graça irresistível. A linguagem de eleição antes da fundação do mundo implica que Deus não estava aguardando a decisão humana. Ele havia tomado a decisão divina antes de qualquer decisão humana possível. A linguagem de predestinação implica que o destino dos eleitos foi fixado de antemão, não negociado no tempo.
A linguagem de redenção implica que Cristo não apenas tornou a salvação possível, ele a conquistou para seus eleitos, de modo que o que foi conquistado inevitavelmente se realizará. A linguagem de selo implica que o Espírito não apenas convida o eleito, ele o marca, o transforma, o garante. Em nenhum ponto dessa cadeia, a eficácia da salvação depende da contribuição humana autônoma. Há uma objeção clássica que Calvino enfrenta com honestidade. Se a graça é irresistível, então a responsabilidade humana é eliminada? Se o eleito não podia não ser salvo e o não eleito não podia ser salvo, então como Deus pode responsabilizar os homens por suas escolhas? Calvino responde em dois níveis. No nível filosófico, admite que a compatibilidade entre a soberania divina e a responsabilidade humana é um mistério que a mente finita não consegue resolver completamente, e que a tentativa de resolvê-la, forçando uma das duas realidades a ceder à outra, resulta sempre em heresia. Ou se elimina a soberania divina para preservar a responsabilidade humana, e se cai no pelagianismo. Ou se elimina a responsabilidade humana para preservar a soberania divina, e se cai no determinismo fatalista. Paulo faz as duas afirmações sem tentar reconciliá-las filosoficamente, e Calvino o segue nessa postura. No nível pastoral, Calvino argumenta que a responsabilidade humana não depende da capacidade humana de fazer o bem. Depende da obrigação real que as criaturas têm diante do Criador. O fato de que o homem caído não pode cumprir essa obrigação por seus próprios recursos não elimina a obrigação, agrava a culpa. O homem caído não é incapaz de pecar, é incapaz de não pecar. E essa incapacidade não é uma desculpa, é a expressão da profundidade de sua corrupção. A graça irresistível não insulta a responsabilidade humana, ela a pressupõe. E ao mesmo tempo revela que somente a graça soberana pode restaurar a capacidade que o pecado destruiu. Calvino também usa Efésios 1 para confrontar uma distorção específica que via em certos setores do catolicismo romano. A ideia de que a graça é um suplemento para o livre-arbítrio humano. Algo que Deus acrescenta para ajudar a vontade humana a fazer o que ela quase consegue fazer sozinha. Para Calvino, isso é uma incompreensão fundamental da extensão do dano causado pela queda. A graça não é um suplemento, é uma ressurreição. Não é uma ajuda para uma vontade enfraquecida, é uma criação de uma vontade nova. Paulo diz em Efésios 2:10 que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. A palavra feitura em grego é poiema, obra de arte e criação. O crente salvo não é alguém que cooperou com Deus para se aperfeiçoar. É alguém que foi criado de novo por Deus, como ato exclusivamente divino, para fins que Deus mesmo determinou. Essa visão da graça irresistível tem uma consequência que Calvino considera decisiva para toda a espiritualidade cristã. Ela elimina radicalmente qualquer forma de orgulho espiritual. Se a graça é irresistível, se a diferença entre o eleito e o não eleito é inteiramente a graça de Deus, e não a sabedoria, a sensibilidade ou a decisão do eleito, então o eleito não tem absolutamente nada de que se orgulhar. Paulo dirá isso explicitamente em Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Calvino vê esse versículo como o comentário definitivo de Paulo sobre tudo o que foi dito no capítulo 1. A graça é irresistível precisamente para que a glória seja exclusivamente de Deus e para que nenhuma carne se glorie diante dele. E aqui chegamos ao ponto final, ao lugar onde toda a teologia de Calvino sobre Efésios 1 converge numa única e esmagadora conclusão. O mistério oculto em Efésios 1, revelado em Cristo, é o mistério de uma graça que não depende do homem,
não é limitada pelo homem e não pode ser frustrada pelo homem. É a graça de um Deus que elegeu antes da fundação do mundo, que predestinou para a adoção, que redimiu pelo sangue precioso de seu Filho, que perdoou segundo a riqueza de sua graça, que revelou o mistério da recapitulação cósmica, que selou com seu Espírito e que garante, através do penhor divino, a consumação de tudo o que prometeu. Cada elemento dessa cadeia é exclusivamente divino. Cada elo é forjado pela mão de Deus. E nenhum elo pode ser rompido por nenhuma força, nem pelo pecado residual do crente, nem pela hostilidade do mundo, nem pelo poder do diabo, nem pela fragilidade da carne. Calvino fecha seu comentário sobre Efésios 1 com palavras que poderiam ser o epitáfio de toda a sua teologia, e que são, ao mesmo tempo, um convite para todos que ainda não se renderam à magnitude dessa graça. Se você ainda está tentando contribuir com algo para a sua salvação, pare. Não porque suas contribuições sejam inúteis em sentido prático, mas porque a salvação já está completa em Cristo, já foi decretada na eternidade, já foi conquistada na cruz, já foi aplicada pelo Espírito e já está garantida pelo penhor divino. O que Deus fez, fez completamente. O que Cristo conquistou, conquistou suficientemente. O que o Espírito selou, selou irrevogavelmente. Descanse nessa graça, confie nessa graça e deixe que essa graça, irresistível, soberana, transbordante, produza em você o louvor que é o único fim para o qual você foi criado, eleito, redimido e selado. O louvor da glória da graça de Deus, para sempre e eternamente. E assim chegamos ao fim desta jornada extraordinária por Efésios 1 com João Calvino. 10 tópicos que nos conduziram desde o conceito de mistério oculto até a graça irresistível, que é o seu conteúdo mais profundo e mais glorioso. Percorremos as alturas vertiginosas do decreto eterno. Descemos às profundezas da redenção pelo sangue, contemplamos a largura cósmica do plano de recapitulação e sentimos o calor presente do Espírito como selo e penhor. E em cada passo, a voz de Calvino nos guiou com aquela combinação única de precisão intelectual, coragem teológica e ardor devocional que o tornaram um dos maiores expositores da palavra de Deus que a Igreja jamais conheceu. Que este estudo não tenha sido apenas informação, que tenha sido transformação. Que o mistério revelado em Efésios 1 não fique apenas na sua mente, que desça para o seu coração e produza ali o louvor, que é a resposta adequada de toda a alma que realmente compreendeu o que Deus fez por ela antes da fundação do mundo. Se este conteúdo edificou você, inscreva-se no canal para não perder nenhum estudo como este. Toda semana, mergulhamos fundo na Palavra de Deus com os grandes teólogos da história da Igreja. Dê o like, isso ajuda imensamente a levar este conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir a profundidade do Evangelho reformado. Ative o sininho, porque você não vai querer descobrir depois que perdeu um estudo sobre Romanos 9, sobre a instituição de Calvino, sobre os cânones de Dort ou sobre qualquer outro tesouro da teologia bíblica que está por vir. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Até o próximo estudo.